Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Gente, eu estou passando aqui no canal Renovo da Palavra e neste vídeo eu gostaria de responder a uma pergunta até muito justa dentro da escatologia. Como interpretar os textos de proximidade de tempo? Talvez essa também seja a sua dúvida. Você já deve ter parado algum dia e pensado dessa maneira, como interpretar os textos que mostram proximidades de tempo na Bíblia. Eu sou o irmão Gedilson Gomes e você é muito bem-vindo aqui no canal Renovo da Palavra. Mas antes de eu responder a essa pergunta, eu quero pedir a você, se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva no canal Renovo da Palavra e ative o sininho para não perder as nossas notificações. E se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? Estamos combinados? Então vamos lá, vamos para o vídeo. Como interpretar os textos de proximidade de tempo? Eu vou dar 4 dicas aqui neste vídeo para te ajudar a interpretar de forma correta os textos de proximidade de tempo que existem nas Escrituras. Essa pergunta, gente, ela é muito justa. Até porque a Bíblia, ela não foi escrita há uma semana atrás, há um mês atrás. A Bíblia foi escrita há séculos. E nós encontramos vários textos dentro da escatologia que envolvem proximidade de tempo para o cumprimento dos assuntos ali relatados. Você encontra, por exemplo, a palavra próximo, cedo venho, pouco chico de tempo, venho em breve, entre outros e outros. Então, conforme já falei, é muito justo alguém perguntar como eu posso interpretar esses textos, até porque nós já estamos no ano 2023. Mas vamos lá, 4 dicas para ajudar você a interpretar de forma correta esses textos. A primeira dica, você nunca deve interpretar esses textos ao pé da letra. Por que não, irmão Gedilson? Vamos lá. Eu vou ler para você, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 18. Olha só o que o apóstolo João escreveu. Filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Deu para você perceber logo de início por que não podemos interpretar os textos de proximidade de tempo ao pé da letra? O apóstolo João escreveu isso lá no primeiro século, é já a última hora. Se alguém interpretar os textos de proximidade de tempo ao pé da letra, vai ser obrigado a dizer que 60 minutos depois do apóstolo escrever essa carta, tudo, gente, se concretizou, volta de Jesus, anticristo, enfim, tudo acabou lá no primeiro século, 1 hora depois. Mas é óbvio que não é por aí. Então, a gente percebe que o apóstolo João, ao dizer que é já a última hora, na época dele, quando ele escreveu, ele não estava querendo levar o seu leitor a uma cronologia humana dentro da contagem dos tempos de proximidade. É bem verdade que no primeiro século eles viveram dentro dos últimos dias. A igreja hoje ainda está dentro dos últimos dias, porque os últimos dias é o espaço de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a sua segunda vinda, quando ele voltar fisicamente na terra. Então a gente percebe que há sim alguma coisa nesse entorno, mas não nos textos de proximidade de tempo. Então esta daí é a primeira dica que eu tenho para você. Não interprete ao pé da letra, visualizando uma cronologia humana. A segunda dica que eu tenho para passar para você é que esses textos de
proximidade de tempo, eles precisam ser interpretados à luz do Antigo Testamento. Por que isso, irmão Gedis? Porque no Antigo Testamento, os profetas também falaram usando proximidade de tempo para os seus eventos. Vamos ver como terminou, como resultou algumas profecias lá do Antigo Testamento, quando os profetas mencionaram textos de proximidade de tempo. Eu vou te dar 2 exemplos. Isaías capítulo 13, versículo 6. Isaías falou que o dia do Senhor estava perto. Ali, no capítulo 13, versículo 6, ele estava profetizando a respeito da destruição de Babilônia. Sabe quanto tempo depois que a Babilônia foi invadida pelos medo-persas? Quase 200 anos depois que Isaías profetizou e escreveu. Deu para você perceber que mesmo ele usando o termo perto, mas aquilo ali ainda levou quase 200 anos? Ainda, Joel, no capítulo 3, versículo 14 do seu livro, Joel falou sobre multidões no vale da decisão. E Joel afirmou que o dia do Senhor estava perto. Então, precisamos ter em mente agora a época que Joel profetizou. Joel profetizou há mais de 700 anos antes de Cristo. Joel mencionou proximidade de tempo. Deu para perceber que quando você olha o padrão profético do Antigo Testamento sobre proximidade de tempo, o Antigo Testamento joga uma luz nos textos de proximidade de tempo do Novo Testamento? Então, não podemos interpretar ao pé da letra, nós não podemos interpretar ignorando o que já havia acontecido ou profetizado no Antigo Testamento, ok? Terceira dica sobre como interpretar os textos de proximidade de tempo. Eles devem ser interpretados, gente, sempre à luz de um contexto profético. Exatamente o que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem o contexto natural, onde são empregadas palavras de proximidade de tempo, e tem os contextos proféticos. Vamos lá, vamos para 2 exemplos. Quando você vai para Apocalipse capítulo 1, de 1 a 3, o apóstolo João escreveu ali a introdução do livro do Apocalipse. Quando ele vem narrando a introdução do livro, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 3, onde o apóstolo João escreveu assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Percebeu que o apóstolo João citou aqui as palavras desta profecia? Ele está dizendo que todo o conteúdo do livro do Apocalipse é uma profecia, é a profecia que ele está entregando. Então, há um contexto profético em todo o conteúdo do Apocalipse. Os textos de proximidade de tempo que você vai encontrar, são vários dentro do livro do Apocalipse, estão todos dentro do contexto profético da coisa, e não dentro de um contexto natural do dia a dia das pessoas. Por exemplo, o tempo está próximo, finalzinho aí do versículo 3. Tem um outro texto na Bíblia, onde Paulo escreveu para Timóteo, e disse para Timóteo que haveria de ver Timóteo em breve. Mas aí é que você vê a diferença. Paulo não estava falando de ir visitar Timóteo dentro de um contexto profético. Era um contexto natural, conforme um irmão visita um outro irmão, uma filha visita uma mãe, um parente visita outro parente.
Mas João declara aqui para os leitores do Apocalipse as palavras desta profecia. Então essa daí é a terceira dica sobre como interpretar os textos de proximidade profética. Precisam ser interpretados à luz da profecia e não à luz de um dia a dia comum. Quarta e última dica para interpretarmos de forma correta os textos de proximidade de tempo. Gente, sempre sobre a ótica divina e nunca sobre a ótica humana. Vamos lá para um texto bíblico para dar embasamento a essa quarta e última dica. O apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, bastante conhecida esta fala do apóstolo Pedro. Ele disse assim: 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos. Então o apóstolo está dizendo o que acerca de Deus? Ele é antes do tempo, ele é atemporal, ele não está sujeito ao tempo, ele é Senhor do tempo. O que o apóstolo Pedro quis dizer com 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia é como se fosse 1000 anos? O apóstolo está querendo dizer, gente, que tem coisas que nós acreditamos que Deus vai levar 1000 anos para fazer. Ele faz em um dia, ele pode fazer em um dia. Assim como tem coisas que nós acreditamos que Deus vai fazer em um dia, que ele pode fazer em um dia, ele leva 1000 anos para fazer. Então Deus, ele não está sujeito em nada ao tempo. E os contextos dentro da escatologia de proximidade de tempo devem ser considerados sempre dentro da ótica divina e não da ótica humana. Uma certa feita, Jesus mandou os discípulos apanharem um burrinho emprestado e dizerem ao dono do burrinho que o Senhor estava requerendo aquele animal. E dizer também, porque o meu tempo está próximo. Olha só. Poucos dias depois, logo na outra semana, Jesus morreu, ele foi crucificado. O tempo próximo foi relativamente próximo. Mas ele precisava cumprir aquilo ali dessa forma? Não, ele é Deus. Então há casos que ele vai usar, o próprio Deus vai usar através dos seus profetas, o termo ou os textos de proximidade de tempo. Mas ele não vai trazer aquilo ali dentro de um curto espaço de tempo, por causa da sua soberania sobre o tempo. Foi isso que Pedro explicou. 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então a conclusão geral sobre o nosso vídeo, sobre nossas dicas de como interpretar os textos de proximidade de tempo na Bíblia. Na realidade, esses textos de proximidade de tempo, eles estão sempre relacionados, gente, com a iminência dos acontecimentos. Eles não estão ali para demarcar o tempo dentro do qual os eventos deverão acontecer. Não é esta a finalidade dos textos de proximidade de tempo. Eles não estão ali para demarcar o espaço de tempo em que essas coisas devem acontecer. Eles servem para manter sempre a expectativa do povo de Deus em relação às coisas divinas que vão acontecer e servem também para estar sempre nos mantendo em prontidão para quando essas coisas acontecerem. É esta daí a função dos textos de proximidade de tempo. Não que eles estão demarcando o curto espaço de tempo entre o escritor e até quando vão começar os eventos, etc. Não é isso. É a iminência em que todas as épocas a igreja deve viver em relação às coisas divinas. Essa iminência, ela produz prontidão em todas as épocas. Isso até Jesus voltar, porque estamos nos últimos dias, ou seja, desde a sua primeira vinda até a sua segunda vinda, estamos nos últimos dias. E a qualquer momento, ele pode voltar. As coisas podem começar a se cumprir. Eu espero ter conseguido ajudar na resposta a essa pergunta.
Tá ok? Eu fico muito agradecido a você e a todos. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.